O último sermão de Billy Graham, My Hope America. Ainda há esperança para você. Quem já não ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham foi um dos homens mais influentes do século XX, especialmente no meio cristão. Ele nasceu no dia 7 de novembro do ano de 1918, em uma cidade chamada Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Billy Graham pregou para milhões de pessoas, em mais de 180 países. Sua voz estava no rádio, na televisão, na internet. Até alguns presidentes dos Estados Unidos tiveram o privilégio de serem aconselhados por ele. Sua mensagem era centrada totalmente em Cristo e no seu Evangelho. Pecado, arrependimento e salvação em Jesus Cristo, esses eram os temas de suas mensagens. Billy Graham compreendeu que é disso que se trata o Evangelho. Billy Graham morreu aos 99 anos, no dia 21 de fevereiro do ano de 2018, mas já com sua saúde debilitada, deixou ao mundo sua última mensagem, My Hope America. Não foi uma cruzada ao vivo como ele tinha costume de fazer, foi mensagens em vídeo, distribuída para milhões de pessoas no ano de 2013, aos 95 anos. Agora, muita atenção. Imagine no ano de 2013, aos 95 anos, um homem já idoso, com a voz mais fraca, corpo limitado, mas com uma convicção mais forte do que nunca. E naquele período ele gravou uma das últimas grandes mensagens, My Hope America. E Billy Graham dizia, com simplicidade, mas ainda com autoridade, que o mundo está em grande necessidade espiritual. Billy Graham não falava da política, da cultura, ele apontava para o coração humano. O problema universal do homem é o pecado. Billy Graham sempre começava aqui, no diagnóstico. Ele dava o diagnóstico correto, sempre usando as escrituras, passagens como Romanos capítulo 3 e verso 23, ele sempre citava em suas mensagens: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Billy Graham frisava, alertava que esse texto diz respeito a todos nós. Não existe exceção. Não existe pessoas suficientemente boas. O pecado é universal. Ele enfatizava o problema do homem. Não é a falta de informação, mas é separação de Deus. Billy Graham dizia algo muito simples, mas profundo. Há um vazio no coração humano que só Deus pode preencher. Ele via pessoas bem-sucedidas, influentes, religiosas, pessoas respeitadas e ainda assim vazias por dentro. Porque, segundo ele, nada nesse mundo substitui a presença de Deus. Em sua última mensagem, Billy Graham falou de um mundo sem Deus. Ele alertava: quando o homem rejeita Deus, ele perde a direção. A vida se torna confusa, relativista, sem propósito. E ele dizia: o afastamento de Deus é a raiz da crise humana. Pelo Evangelho, Billy Graham mostrava a ferida, e pelo mesmo Evangelho ele também mostrava a cura. E não foi diferente em sua última mensagem. Para o pecado e para o mundo sem Deus, Billy Graham dizia que a resposta era a cruz de Cristo. Billy Graham levava tudo ao centro da fé cristã, a cruz de Jesus Cristo. Passagens como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Billy Graham dizia: Deus não ficou distante, Deus entrou na história, Deus se aproximou do homem e Jesus viveu sem pecado. Morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus tomou o nosso lugar, baseado em Isaías 53, verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Billy Graham dizia: Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então, chegava um momento tão aguardado, um momento sério. Billy Graham sempre dizia: você precisa decidir. O que fará com Jesus Cristo? Baseado em Hebreus capítulo 3 e 15, Billy Graham sempre citava essa passagem: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. E ele insistia sempre no final das suas mensagens: não adie, não ignore, não endureça o coração.
porque a vida é breve e a eternidade é real. Billy Graham nunca pregava condenação sem esperança. Ele dizia: Deus ainda salva, Deus ainda perdoa, Deus ainda transforma. Baseado em João capítulo 1, verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que ele sempre fazia, no final, era um apelo aos seus ouvintes após ele colocar diante das pessoas o Evangelho. Suas palavras seriam mais ou menos assim: agora eu falo com você, diretamente, você que está ouvindo ou lendo esta mensagem, Deus está te chamando. Não é coincidência, não é o acaso, é Deus falando ao seu coração. E a pergunta é simples: o que você vai fazer com Jesus Cristo? E Billy Graham sempre encerrava com uma oração, onde ele ajudava centenas de milhares de pessoas a se dirigir a Deus, e algumas delas pela primeira vez. Apesar de o título da última mensagem de Billy Graham ser My Hope America, My Hope America não foi apenas uma mensagem dirigida à nação dos Estados Unidos. Foi uma mensagem para todo mundo. Foi um chamado de Deus para todo o coração humano.